Olá, que bom você aqui de novo. Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que transforma, reflete, empodera e faz toda a diferença. E no programa de hoje, minha gente, vamos falar sobre ansiedade e transtornos alimentares. Como se nutrir do que lhe faz bem. E a minha convidada, na verdade, 3 convidadas, mulheres mais do que especiais, inteligentes e saudáveis, para a gente falar muito sobre esse assunto hoje aqui. Ao meu lado, a Vanessa Oliveira, que é nutricionista e técnica da Superintendência de Promoção e Inclusão Socioprodutiva, SUPIS, da Secretaria de Política para as Mulheres, SPM, nossa parceira aqui. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, estou muito feliz e estou aqui à disposição para falar de um assunto, né, que é tão importante e atual, e que bom que vamos trazer isso hoje. Uma maravilha, eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que falar aqui, que não vai ser nem suficiente os 45 minutos aqui de bate-papo. Também aqui comigo, gente, ela, Milena Bahia, psicóloga clínica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, formada em transtornos alimentares pelo Ambolim USP, especialista em terapias cognitivo-comportamentais pelo INTCC e também treinada no Comer Intuitivo pelo Sebrata. Bem-vinda, Milena. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. E, enfim, vamos conversar sobre esse assunto que eu amo e que venho estudando aí há um tempo. Vamos sim. E para completar o nosso time aqui hoje, Sullivan Soares. Ela é soteropolitana, 39 anos, advogada e analista em gênero e diversidade de informação. Já sofreu de transtorno de ansiedade e lida com a obesidade desde os 7 anos de idade. E vai contar essa história aqui pra gente. Muito bem-vinda, Sullivan. Obrigada pelo convite e vamos assim compartilhar para você entender que você não está sozinho. Exatamente, esse é o objetivo desse programa, a gente mostrar que nós mulheres estamos sempre juntas e unidas por um propósito maior e a gente vai conseguir sim chegar lá. Gente, olha só, cada vez mais a gente escuta falar sobre a tal da ansiedade, mas você sabia que a ansiedade ela é uma reação natural do corpo? Só que ela pode virar um distúrbio quando começa a atrapalhar o nosso dia a dia. E aí eu já vou começar com essa pergunta-chave aqui para Milena. Quais são os sintomas da ansiedade que a gente pode perceber e observar? Opa, tá saindo da normalidade, tá beirando um distúrbio. Eu acho que você traz aí um ponto que é bem interessante, que é a gente perceber a ansiedade como uma emoção, assim como a felicidade, a alegria, né, enfim, a tristeza, porque por si só ela não é disfuncional, né, e a gente não precisa entender a ansiedade necessariamente como disfuncional, mas sim como uma emoção que traz o alerta para que a gente entenda melhor qual o caminhar desse momento, né? Então, assim, eu sinto ansiedade, eu elaboro ela, em algum momento ela pode servir para algo. Então, se eu estou na rua e eu estou prestes a ser assaltada, vai me dar uma ansiedade? E essa ansiedade, ela é funcional. Então, nem sempre... Vai te dar um gatilho de proteção. Exatamente. Então, a ansiedade, eventualmente, ela pode ser protetiva. E aí entra o que tu perguntou, né? Em que momento ela se torna disfuncional? É quando atrapalha a minha qualidade de vida. Então, o exemplo que eu trouxe foi de sair na rua. Então, se eu paro de sair na rua porque eu estou muito ansiosa, significa que aí tem algum contexto que pode estar sendo interferido para que eu viva a minha vida, para que eu tenha uma qualidade de vida interessante. Então, a agitação, a dificuldade de prestar atenção em alguma coisa, né, mais pontual, mais exacerbada. Se eu começo a ficar com um pensamento muito acelerado, então eu tô aqui nesse momento conversando contigo, mas se eu já tô pensando no problema da semana que vem, porque eu não vou conseguir, porque é feriado e etc. Isso aí já traz um sintoma que poxa, que tipo de interferência que tá tendo na minha qualidade de vida? Para que eu consiga prestar atenção nisso e ir entendendo quais são os caminhos mais funcionais de eu caminhar a partir dali. Porque você não consegue viver aquele momento presente, você está sempre no futuro. Exatamente. E antecipando algo que talvez não seja nenhum problema para aquele momento ali. Exatamente. É diferente de uma ansiedade por uma viagem de férias. Por exemplo, eu e Diogo Henrique, que vamos sair de férias semana que vem, esse programa é gravado, estamos assim super ansiosos, mas não deixamos de trabalhar, estamos trabalhando e concentrados. Exatamente, porque é uma ansiedade que te move,
né? Que faz com que você sinta algo que tá ali entre o bom e o desconfortável, mas não chega a ser ruim. Não é à toa que dentro da psicologia a gente nomeia as emoções como confortáveis e desconfortáveis, e não como ruins e boas. Porque ruim e bom é o julgamento de valor que a gente atrela aquilo Perfeito. ali. Né? Então, assim, a gente fala muito dentro da terapia cognitiva que duas pessoas vivenciando a mesma situação, têm pensamentos e comportamentos completamente diferentes. Então, a gente pode reagir de forma diferente. O que gera ansiedade para ti, talvez não gere para mim. Né? Então, a gente precisa entender qual é esse contexto para que a gente considere a nossa qualidade de vida e, assim, entendendo o contexto de saúde que a gente está envolvido, né? Perfeito. E respeite a condição do outro também. Exato, exatamente. Maravilha. Para quem não conhece, Diogo Henrique é o nosso gerente de conteúdo aqui na TV, viu, gente? Que eu pontuei e não falei. E voltando aqui, então, Sullivan, você passou por isso, né? Você vivenciou um transtorno de ansiedade. Para você, qual foi o seu momento, seu start, seu gatilho? Você falou, opa, essa ansiedade que eu tô sentindo não tá normal. Foi a perda do sono, né? Eu deitava, teve dias que eu chegava até 5 horas da manhã sem conseguir dormir. Queria dormir, estava cansada e não conseguia. E aí eu disse, não, isso não está normal, eu preciso de ajuda. Né? Então foi esse o ponto-chave para eu perceber que eu precisava compreender qual o contexto, né, que eu estava passando para desencadear esse comportamento, essa disfuncionalidade do próprio organismo. E o sono, como o sono é algo importantíssimo pra gente, né? Vanessa, ansiedade, né? Lógico que tem N outros fatores, mas a ansiedade é um fator determinante para a pessoa se alimentar mal? Ou é o inverso? Se alimenta mal e aí ocasiona ansiedade? Mal assim, de forma não adequada, né? Pra gente não fazer juízo de valor do que é mal e o que é bom. Sim, eu acho que é vice-versa, porque quando você se alimenta mal, normalmente as pessoas que passam pelo transtorno alimentar, quando se alimenta mal, gera uma culpa. Então, essa culpa gera ansiedade. E muitas vezes também, quando você está ansioso, você tende a se alimentar ruim. Sim. Né? Então, eu acho que tem essa... Que as pessoas às vezes colocam assim que, eu tô ansiosa e meu corpo pede doce, pede pra eu comer mais carboidrato. É uma relação realmente exata, biológica mesmo, ou é mais do psicológico da pessoa? É do psicológico da pessoa. Eu me falo isso direto pra mim. Eu tô nervosa. É do psicológico da pessoa. Não tem uma relação científica que comprove isso. Acabou com todas as minhas desculpas, gente. Não é possível um negócio desse. A gente está entrando na questão do transtorno, né, alimentar. E vamos falar o que é esse transtorno alimentar, né? Que as pessoas estão escutando, também tem se falado bastante, mas não sabem mais ou menos o que é. Eu trouxe uma definição lá do Ministério da Saúde, do site, que diz o seguinte, que os transtornos alimentares, eles são condições psiquiátricas, né, caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. E segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, gente, estima-se, pasmem, que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros. Vanessa, a gente sabe que tem mais, pela minha pesquisa também eu vi que tem mais de 10 tipos de transtornos. Sim. Mas quais são os mais comuns? E por que assim? Teria uma explicação? Os mais comuns são justamente esses 3, né? Que é a anorexia, que é quando o indivíduo ele não entende que ele está abaixo do peso, ele não se enxerga abaixo do peso e ele tende a ingerir menos calorias, né? Quanto menos, ele acha que ele ingerindo menos, ele vai emagrecer ainda mais. Mas ele não se enxerga abaixo do peso. Ele olha no espelho e não acha se que está enxerga. acima do peso. Exatamente. Ele tem um transtorno de imagem também, né? E aí o outro é a bulimia. Isso, a bulimia, né? Que a pessoa bulêmica, ele tende a ter episódios de compulsão alimentar. Ele se alimenta exageradamente, mas depois vem o arrependimento. Bate aquela culpa. Isso, bate a culpa e ele faz com que tenha o vômito induzido, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar. Sim, com certeza. E nesse caso também eles tendem a ingerir medicamentos como laxante, inibidores, né, de apetite. Ou seja, come, aí bate a culpa, eu tenho que tirar essa comida do meu organismo de algum jeito. Exatamente. E coloca a vida bem em risco, ingerindo Sim, laxantes. na cabeça deles tem que perder peso, né, e se sente culpado por isso.
E já a compulsão alimentar, né? Que é quando você ingere de forma compulsiva mesmo o alimento, de forma inadequada. Perfeito, olha só, gente. E o perigo, a gente reforçando aqui, da automedicação, né? Sim. Que é terrível. Sullivan, você fala que desde os 7 anos você lida com a questão da obesidade, né? Sim. De lá para cá, tanto reunindo a questão de saúde como a questão de preconceito, tá? Quais são as maiores dificuldades que você traz assim na sua memória que te marcaram bastante nesse período? Pelo menos na primeira infância, essa questão do bullying lá atrás, eu não percebia tanto, né? A dificuldade se mostrava na questão da roupa, né? Como tinha um sobrepeso, tinha a dificuldade de encontrar roupas no tamanho. Eu lembro que algo que me marcava muito, que eu gostava muito de calça, e eu nunca achava calça ou bermuda para mim no meu tamanho. Então, quando chegou na adolescência, veio a questão da aceitação, da afirmação, né, da paquera, e aí vem aquela vontade, não, tenho que mudar isso. Foi onde eu procurei, né, na faixa a partir dos 14 aos 16, acompanhamento nutricional, fazer atividade física, onde consegui, né, chegar próximo do meu peso ideal. Mas aí eu brinco hoje muito com isso, né? Essa questão de você pensar magro é um exercício diário, né, que você tem que estar ali o tempo todo. E o meu histórico de família é histórico de obesidade. A minha família é aquela família que gosta de comer coisas, né, saborosas, e isso tudo acaba influenciando em você comer demais. Então, você estar trabalhando a mudança desse pensamento e adotando um novo comportamento. Então, hoje, apesar de ainda estar com sobrepeso, hoje eu não sofro por isso. Eu consigo administrar e brinco com isso, né? E assim, meu pai, ele sempre fala dessa questão da obesidade, fala de forma muitas vezes pesada, que se você não trabalhar o emocional, acaba lhe atingindo, né? As pessoas às vezes fazem brincadeira, quantas vezes fui confundida, você está grávida? Então isso faz parte da rotina do obeso. Mas a questão é uma doença que não é fácil de você, né, ter uma mudança no sentido positivo de conseguir reduzir. E ninguém é gordo porque quer. Perfeito. Eu ia colocar isso, porque tem um sentimento de algumas pessoas de forma terrivelmente cruel e errada, que tipo assim, mas a pessoa é assim porque quer. Por que não emagrece? Não é fácil, a gente tá falando de uma doença. Doença é ótimo, né? Desculpa, doença. Então, é muito bom você colocar isso. Até mesmo porque o nosso recorte aqui é todo nessa questão da gente tá falando de saúde, na questão de melhoria, de nutrido que se faz bem alimentar. Mas a gente tem que, acima de tudo, ver a questão da aceitação daquele corpo de como está, né? Porque não é a estética pela estética. A gente não está falando aqui nesse ponto de seguir um padrão que a sociedade impõe, que é o mais saudável. Até sempre quando a gente tocou nesse assunto, eu falo que uma certa vez eu estava entrevistando a Ayla Menezes, que é uma cantora baiana aqui, que ela luta também, lida há muito tempo com a obesidade e tem uma aceitação assim maravilhosa, a forma que ela fala do corpo e como ela se ama. E a gente mostrou, levou na brincadeira na hora, 2 exames de colesterol. O dela e o meu. E eu falei assim, de quem é esse colesterol aqui? Tava 270 na época. E é o meu. Porque não quer dizer também que a pessoa que está acima do peso, ela não tem saúde. Exatamente. Né? É uma coisa que é bem diferente uma coisa da outra. Então, eu acho muito perfeito quando você toca nesse ponto e que você fala, por mais que eu entenda e que eu corro atrás de melhorar a minha saúde, esteticamente eu aceito o meu corpo e eu me amo da forma que eu estou naquele momento. E, enfim. Isso é autocuidado, né? Isso é autocuidado. E eu acho que é interessante também a gente pensar que, assim, a obesidade não é um transtorno alimentar, né? E que muita gente confunde isso. Então vamos deixar isso bem claro, então. Exato, obesidade não é transtorno alimentar e, assim, o tratamento da obesidade não é deixar a pessoa magra, né? O tratamento da obesidade é deixar a pessoa funcional, exatamente, com qualidade de vida, enfim, com funcionalidade, né, no seu dia a dia. Então, o que a Sullivan falou é perfeito, assim, eu acho que é um lembrete, né, que é muito válido da gente fazer.
que a gente precisa compreender o contexto de saúde, a gente precisa entender qual é o contexto alimentar que minha família está inserido, o que é importante para mim, o que não é. Porque dessa forma, quando a gente considera o nosso contexto, a gente começa a entender o que funciona para mim, não o que funciona para todo mundo. Né? Maravilha. E a gente Então- começa a respeitar e compreender o espaço do outro. E aí a gente entra, sim, num ciclo de melhoria da qualidade de vida, Exato. independente de quem quer que seja. Temos muito assunto ainda nesse programa, já estouramos, mais do que estouramos esse bloco, mas não sai daí, a gente ainda vai falar de... Quem está falando aqui da nossa vida, a vida de anônimos, mas tem a vida dos famosos, que a gente gosta de falar também, e que passaram por transtorno, e a gente vai saber muita coisa ainda, muito dado, então não saia daí. Isso é Ponto a Ponto Mulher, e a gente volta já já. Não muda não, hein? Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema ansiedade e transtornos alimentares, como nutrir do que ele faz bem. Gente, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 20 milhões de brasileiros lidam com o transtorno de ansiedade, sendo o país com mais casos. E uma coisa que acomete essas pessoas são os pensamentos ansiosos. Esse conceito consiste na manifestação da ansiedade por meio de pensamentos. É como ter uns sentimentos negativos sobre algo que ainda nem sequer aconteceu. Sullivan, aí eu vou para você. Você teve esses pensamentos ansiosos? Você lembra assim, quais eram os que mais te rondavam? Sim, no caso, também como pensamento acelerado. Essa questão de você estar pensando sempre no futuro, porque todos, né, dentro do contexto da vida adulta, tem projetos, né, metas, objetivos a alcançar. E é normal que a gente, em determinado tempo estabelecido, não consiga alguns. E isso pode desencadear a ansiedade, esses pensamentos ansiosos, que foi o meu caso. E também alguns problemas de ordem familiar. Então, é necessário, dentro desse contexto que eu aprendi, que é preciso a gente tirar um tempo para nós mesmos, né? Um tempo para nos esvaziar, né? Ficar sozinhos, esvaziar a mente. Eu trabalhei muito essa questão da respiração, da concentração, para conseguir controlar. Precisei também de medicamento, né? Um ansiolítico, no caso foi o fluoxetina, e também um medicamento para dormir, para poder conseguir, né, estabilizar a questão da ansiedade. Então, não só, né, essa questão comportamental através dessas atividades, mas é necessário que a gente perceba, né, que está nesse estado diferente e que a partir daí procure ajuda. Não se hesite em procurar ajuda, porque, inclusive, né, dentro desse processo, uma das pessoas que me atenderam, mas você já faz até uma autoterapia, que eu gosto muito de ler, né, eu gosto muito de ler, de ver vídeos, e muito do que eu leio, eu aplico. Então, de um certo ponto já é positivo, porque você já faz a autoterapia. Mesmo assim, eu passei, né, pelo lógico, psiquiatra. Isso não exclui o fato de estar ali com um acompanhamento profissional. Exato, né? Eu passei pelo psiquiatra, pelo endocrinologista, entendeu? E a psicóloga também, para fazer um acompanhamento. Mas essa questão, lá dentro do processo da vida, a gente tem que realmente ter esse cuidado. Entender que nós não somos perfeitos e nós não somos máquinas, né? E é necessário você dar um tempo para você mesmo. Aprender a dizer não é um fator importantíssimo para o controle desse processo de ansiedade, porque você não vai dar conta do mundo. É libertador. Exatamente. Quando você começa a dizer não, gente, você fica tão mais tranquilo. Antes eu dizia não, e tinha também um problema para dizer não. E aquilo, eu tinha que postar uma desculpa. Hoje em dia eu simplesmente digo não. Você não vai por quê? Porque não quero. Tranquilamente, E sigo minha vida exatamente. tranquilamente, tá ok. Agora, Milena. A gente tende a usar o termo uma pessoa terapeutizada. Exatamente. A gente falava desses pensamentos ansiosos. Quais são os mais comuns e como bloqueá-los, se é que existe como bloquear ou controlar? A Sullivan falava que ela mesma já faz algumas, mas foi importante ir para uma ajuda profissional. Mas o que a pessoa que está também na busca da ajuda profissional pode ter como alternativa, né? Então, a gente pensar sobre quais são os pensamentos, eu acho que é muito significativo a gente pensar que, assim, cada um de nós temos crenças diferentes. Crenças
que foram estruturadas ao longo da vida, né? Então, assim, existem crenças de desamor, desamparo, descuidado, diversos tipos de crença. Então, o pensamento, quando eu vivencio uma situação, está correlacionado à crença que eu tenho, né? Então, pode ser um pensamento de, eu não consegui tal coisa, né? Como o exemplo que ela trouxe. Ou um pensamento de colocar uma meta muito grande, muito maior do que seria o ideal para aquele momento, que acaba desconsiderando o meu contexto, a minha realidade, né? Então, assim, são pensamentos acelerados com base na minha crença. Então, se eu me sinto incapaz, os meus pensamentos vão ser com base na incapacidade que eu construí ao longo da vida, né? Da crença da incapacidade que eu construí. Então, eu não consegui atingir tal objetivo. Olha como eu sou incapaz porque eu não consegui, né? Olha como eu deveria ter me esforçado mais, né? Esse é o exemplo que eu estou trazendo. Então, assim, como bloquear... Aí a gente... que essa é a palavra, né? Aí Eu acho que não é. Acho que administrar seria a palavra. E como aí... aprender a ter o controle sobre o gatilho que desencadeia, né? Exato. Perfeito. E aí, assim, muitas pacientes, né, com transtornos alimentares falam, mas será que eu nunca mais vou conseguir olhar para a comida como comida sem olhar para as calorias que tem ali? Talvez, em algum momento, né? Mas assim... A partir do momento que a pessoa aprendeu aquilo ali, a gente precisa de sensibilizar aos poucos, né? Então, assim, o pensamento ansioso, ele pode estar presente, pode estar frequente, mas a gente vai trabalhar dentro do processo terapêutico como que a gente consegue gerar estratégias que sejam mais funcionais. Então, eu preciso passar por um momento de questionar o meu pensamento, de entender se ele é verdade ou não. Porque o que eu penso não necessariamente é uma verdade absoluta. Nem o que tu pensa é uma verdade absoluta, né? Então, assim, existe a nossa história de vida e as vivências que nós passamos. Então, dentro desse contexto de ansiedade, a gente vai precisar questionar, esse pensamento ele é verdadeiro? Porque eu não consegui tal coisa, isso significa que eu sou incapaz? Não, isso só me torna humana. Exatamente. E aí mudando o comportamento e com frequência até que aquilo se torne um hábito. E aí talvez sim, lá na frente você consiga olhar para a comida e não pensar mais na caloria, porque não tem mais essa relação. A relação modificou, né? E porque você não olha mais para a comida como um elemento que vai te engordar. Sim. Mas como algo que vai te nutrir. Porque a comida, né, eu acho que ela pode falar muito melhor, mas assim, a comida não é só nutriente mais, né? Comida é contexto, comida é emoção, comida é família, comida é muita coisa. É relação social. Exato. Vanessa, e aí a gente falando dessa questão de nutrir, de ansiedade e tal, eu li que o chá verde ele é bom para controlar a ansiedade. Será que tem essa relação mesmo, é uma verdade? E quais seriam os alimentos assim que são bons para este tipo de controle? Perfeito. Então, o chá verde sim, é um alimento, né, que é importante. Assim também como outros chás de camomila, de erva cidreira, entre outros, alimentos que não sejam estimulantes, né? Como evitar completamente cafeína, que é um alimento estimulante, preferir ingestão de cálcio, né? Tudo que é derivado do leite contém cálcio, então você preferir esse tipo de alimento, que são estimulantes também para o humor, então é importante, e dentre outros também alimentos. Que interessante. Então, a relação com a comida, aquilo que a gente escolhe também funciona para a gente tratar e cuidar dessa parte da ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, eu sou um pouquinho ansiosa, me considero, e adoro Coca-Cola Zero, que é cheia de cafeína, sim, né? Adoro o cafezinho, porque servidor público tem que tomar cafezinho, não tem jeito, é uma regra. Ou seja, não é aconselhável. Não. A hora do dia também influencia, que dizem assim, não tome tanto perto da hora de dormir, porque pode prejudicar o sono. Sim, porque deixa você agitado, né? No período se você tomar à noite, por exemplo, deixa você agitado. Falando em tecnologia, isso aqui, minha gente, celular também, para quem é uma pessoa que já é ansiosa e tal, estar com ele próximo da hora de dormir. Eu li alguns artigos que já dizem que é bom a gente ir desacelerando, criar um hábito antes de dormir, né? E tirar esse estímulo também da tecnologia, que parece que a gente não consegue se desvencilhar. É um hábito também interessante para dar aquela... de evitar, sim. Também. Até na hora de qualquer período, o celular não é legal. Principalmente quando você está se alimentando, você está ali olhando para o celular,
você não está dando importância à comida, né? Não está dando atenção à comida. Então, também não é legal. Você me lembrou uma coisa, comer na frente de tela. Também. Almoçar assistindo televisão. Isso faz com que você coma até mais, porque você não está concentrado ali? Sim, você não está prestando atenção no que está comendo. Então, consequentemente, sim. Olha que são várias dicas que dá, lógico que aí você vai que é multidisciplinar, então vai no especialista, não só um como vários, para montar todo o seu protocolo, mas no dia a dia, já que não foi ainda, já tem alguns hábitos que a gente pode mudar que já vai auxiliar bastante, né? E tem algo muito legal também da gente fazer uma correlação, que é da ansiedade com essa questão da exposição social, ou a exposição... virtual, exato, porque com a exposição virtual a gente teve um aumento aí do padrão de beleza, né, da disseminação de um padrão de beleza, o que impacta diretamente no desenvolvimento da ansiedade, principalmente de jovens, dos transtornos alimentares. Então, assim, não é necessariamente só estar ali na frente do celular, né, mas assim, até nós adultas, assim, estando ali na frente, consumindo um conteúdo sempre do mesmo tipo de pessoa, do mesmo tipo de comportamento, o quanto que aquilo ali influencia no nosso hábito, né? O quanto que eu percebo que eu modifico o meu comportamento alimentar ou os meus sintomas ansiosos toda vez que eu vejo que aquela pessoa posta tal coisa e gera um certo desconforto. Isso é maravilhoso. Quando a gente fala de se nutrir bem, gente, não é só o que a gente consome ingerindo, não. É tudo que a gente está consumindo ao longo do nosso dia. E como a gente está falando aqui de nós anônimas, vamos falar também das famosas. Você sabia que o transtorno alimentar não é algo só que atinge, que seleciona uma parte da sociedade, não. Atinge todo mundo e as famosas também já passaram por algum tipo de transtorno. Vamos trazer aqui algumas celebridades que talvez você não saiba, mas que já passou por transtorno. Vamos começar, transtorno alimentar ou de ansiedade. Vamos começar por essa daqui, ó. Você sabem quem é ela? Bruna Marquezine. Olha só. Em um longo depoimento feito no Instagram, a gente falando em rede social agora aqui, ó, em 2018, a Bruna Marquezine contou que já sofreu com problemas de distúrbio de imagem, depressão e que chegou a fazer uso de laxantes para emagrecer. Olha que a gente falava do laxante. Na época, abre aspas, né, Bruna falando, não comentavam que eu estava magra demais, mas que estava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei. Desabafou Bruna, que ela completou ainda dizendo: eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar o meu corpo, que achava que eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. Eu tomava laxante todos os dias por mais de 3 meses. Gente, olha só que absurdo. Então, essa questão aí, junta muito que o Sullivan falou também, da gente seguir essa pressão externa por um padrão, impacta de uma forma terrível na vida da pessoa, né? Sullivan, que você que também passou na pele, como é que foi isso pra você? Você falou bem da adolescência, que foi um período complicado. Assim, dentro do que foi falado, na questão do contexto familiar, me veio à memória. Meu pai, ele sempre exigiu muito, né? Ele é aquela linha mais militar e exigiu, desenvolveu em mim, acabou influenciando a questão do perfeccionismo. E isso também, né, me cobrando sempre bons resultados, ser o bom exemplo, ser o referencial, eu acredito que isso impactou também nessa questão do corpo, porque de alguma forma eu compreendo hoje que essa questão da obesidade é uma forma de dizer: eu não vou fazer tudo o que você quer, eu tenho que fazer o que eu quero, que eu acho melhor para mim. Então, eu acredito que essa questão da obesidade está relacionada a essa cobrança excessiva da perfeição. Isso eu vim compreender mais agora na vida adulta, né? E comecei a trabalhar de forma diferente. Então, hoje eu faço, né, e coloco a minha vontade, o meu desejo e até essa questão da própria obesidade também, porque foi tratada a questão da saúde que você citou, né? Eu fui sempre uma obesa que sempre fiz atividade. Fiz vôlei, natação, hidroginástica, muay thai, boxe, né? Então, eu sempre fui muito ativa, apesar de ser gorda, né? Então, essa questão, não necessariamente o gordo é doente. Né? Hoje eu continuo fazendo o controle dessa questão da saúde, de exames, né? Fazendo o acompanhamento. Então, é uma gorda saudável, né? Pode-se dizer, uma gorda saudável. E também gosto de comer e tenho feito, né, essa questão da mudança do padrão alimentar, por escolhas de alimentos,
né, que nutram melhor. Mas é um processo que é contínuo e essa questão do psicológico, do entender e mudar aos poucos, dar tempo a você mesmo, né? De você não ceder essas pressões externas, é importante saber que você é importante, que você se ama, que você está em primeiro lugar. E não ceder espaço para que o outro domine a sua vida, né? Que lhe trate como marionete. Então, você ter autonomia de si mesma, no caso de si mesmo, faz toda a diferença nesse processo de reconstrução. Maravilha. Vanessa, pra gente encerrar esse bloco, daqui a pouco a gente vai voltar com mais famosa, porque terminou que a gente fala pouco aqui, então estendeu bastante. Toda vez que você recebe algum paciente lá para tratar um nutricional, vocês associam também com a parte psicológica, porque é um contexto, esse pensamento, pacientes que estão buscando a redução de peso, de medidas? Sim, com certeza. Quando chega na parte do inquérito, a gente faz a anamnese, na parte do inquérito alimentar, eu sempre pergunto qual a relação desse paciente com a alimentação, com a comida. E daí a gente entende, né, como é a relação dele e se caso necessite de um encaminhamento, com certeza. Eu acho interessante que sempre quando o Sullivan fala, ela traz uma referência da família. Então, Sim. como a primeira infância é importante no adulto que vai lá se constituir, né? Exato, Sim. e até inserir a família dentro do tratamento de uma pessoa com transtorno alimentar, que é fundamental. Porque nós, profissionais, a gente não está no dia a dia. Sim. Quem está é a família, né? Então, trazer esse plus aí para o tratamento, eu diria que é primordial para a gente cuidar, principalmente do adolescente. Exatamente, para a família entender que não é mimimi, gente, não é birra, Exatamente. não é porque Não é que eu não é assim quero porque comer. você quer. Não, a gente está falando de algo que modifica mesmo ali o comportamento da pessoa e que precisa ser tratado com seriedade. E Exato. a família é a base, né? Um apoio interessantíssimo, importantíssimo. Não saia daí, olha, a gente vai falar ainda de Gabriela Pugliese, vamos falar ainda, não vou contar as próximas famosas não, mas fique aí que a gente vai falar, que tem muita gente que passou já por esse tipo de coisa. Não saia daí, isso é Ponto a Ponto Mulher, a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema ansiedade e transtornos alimentares. Como se nutrir do que lhe faz bem. A gente foi para o intervalo, a gente estava falando de famosas que já passaram por algum tipo de distúrbio, de transtorno alimentar ou de ansiedade. Falamos da... Quem foi que a gente falou, gente? Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. A pessoa está com perda de memória recente, é um caso sério. Bruna Marquezine. E agora eu vou trazer essa famosa aqui, ó. Vocês conhecem ela? Gabriela Pugliese. A história da Gabriela eu acho muitíssimo interessante. Ela é influenciadora, né, digital, ficou famosa justamente por dicas de como manter o corpo sequinho e por hábitos alimentares muitas vezes radicais, polêmicos. E aí sofreu com a má relação com a comida também. Olha que irônico, né? Em 2022, a influencer publicou um vídeo no Instagram falando abertamente sobre o problema e contando que havia abandonado tal estilo de vida por ter percebido que, segundo ela, aquilo havia se tornado um ciclo tóxico de restrição e compulsão. E aí abre aspas para o que a Gabriela falou. Ó. Faz um ano que eu não tenho ideia do meu peso. Não faço dieta, me alimento bem e por prazer. Eu achava que sabia o que era viver de forma equilibrada, porque o meu mundo era aquele ali. Mas no fundo, eu sempre quis me libertar dessa circunstância em que a dieta impõe a gente. Mas eu não sabia o que era viver de um outro jeito. E admitiu, relatando episódios de compulsão alimentar constantes. Uau, Vanessa, eu lembro dessa época que todo mundo ficou assim chocado. Puxa, gente, por que isso? Ela era um ícone, Exatamente. era uma pessoa que vendia muito esse estilo de vida como referência, como é o correto, é assim que tem que fazer. E tem outras que seguem nessa linha aí hoje, né, colocando que até chamam de, como é que fala? Não é aberração, né? Terrorismo, de uma alimentação terrorista. Você não pode comer essa batata frita que ela vai te envenenar. Gente, calma. Não tem que ser assim a relação, né, Vanessa? Tem até uma famosa, né, que propaga isso de terrorismo Que eu não gosto de falar o nome dela, eu que eu também não gosto não. dela, não fosse legal. Também não. A gente E ressoa a essa, palavra dela. exatamente. E essa Gabriela, né, para você ver, ela influencia milhões de pessoas e que bom que ela trouxe o relato dela.
Porque isso encorajou, com certeza, outras pessoas também a se enxergarem dessa forma, a procurar um tratamento, porque não é saudável. Restringir não é saudável. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu adoro. Tudo que excede é sobra e não faz bem. Então, a alegria excessiva, tem até a música, né? Faz quem ri demais é desespero. Não é bom. Amar demais também não. Tudo em excesso, gente, não é bom. E a mesma coisa a relação com a comida. Exatamente. E eu acho que é até interessante a gente lembrar que, assim, é possível que um corpo magro também esteja doente. Exatamente. Né? Maravilha. A anorexia é exatamente isso, né? Então, eu acho que a Gabriela Pugliese foi um exemplo disso. E que chocou muita gente na época, exatamente porque o que ela mostrava ali era o que era idealizado do que é saudável, né? Então, do que é um alimento emagrecedor. Então, se ela está comendo tudo isso, se ela está comendo o que é saúde, como que ela vai estar adoecida? Pois é. Né? E será que ela desligava a tela que ela fazia você comer? Não tô falando que é ruim não, viu, doutora? Mas assim, você tava comendo lá sua granola, ela desligava e pegava uma pizza deliciosa e comia, eu tenho certeza disso. E ficava propagando. Mas fora de brincadeira, inclusive ela se coloca hoje muito mais feliz com essa relação de amizade, né? Com a comida, de comer por prazer. Inclusive conseguiu engravidar, não foi? Sim. E ela tentava muito isso. Ou seja, como girou o botão e tudo mudou na vida, né? É impressionante isso. Eu lembro que teve até um relato dela dizendo que ela chegou há um tempo não conseguir menstruar por causa do baixo teor de gordura corporal. Exatamente. Né? E... Olha que tá Exato. longe de ser saudável isso, né, gente? Mais uma famosa, vamos ver quem tá na tela agora. Ela, vocês conhecem com certeza, Cléo Pires. Pois bem, gente, após ter seu corpo no centro de várias discussões na internet por ter engordado, a atriz contou em uma entrevista ao programa Conversa com Bial, da Rede Globo, que sofreu com depressão e compulsão alimentar devido a pressões estéticas, que a gente já falava aqui sobre isso, né? Segundo ela, o problema a deixava desequilibrada e fazia com que ela comesse até passar mal. Aí abre aspas, o que a Cléo falou. Qualquer mulher, mesmo as que estão dentro de um padrão aceito, passa por esse tipo de pressão estética fortíssima, afirmou Cléo. É uma verdade, as mulheres, elas terminam sofrendo mais com isso e por quê? Recentemente eu li um estudo demonstrando sobre como que a interpretação do homem e da mulher sobre a imagem corporal é diferente, né? E nós mulheres percebemos a imagem corporal de uma forma mais distorcida, obviamente por todos os ensinamentos que tivemos ao longo da vida, né? E pela idealização do corpo feminino, do que é ser mulher, né? Enfim, sobre toda essa cultura. Então, sim, nós temos a tendência a ver o nosso corpo de forma mais distorcida. E aí acho bom frisar um pouco que a distorção de imagem, muitas vezes ela está presente nos transtornos alimentares, mas ela é um transtorno à parte, né? É a dismorfia corporal, no caso. Então, assim, boa parte dos transtornos a gente percebe, né? Inclusive no transtorno de compulsão, onde a paciente pode se ver ou maior ou menor, mas... Inclusive, já fizemos um programa aqui falando sobre isso, distorção da autoimagem, né? Distorção de imagem, autocuidado e tal. Depois vai aí no YouTube e assiste esse programa. Porque mostrando que são transtornos distintos, mas eles terminam sendo... Sim, exato. Passando, né, uma coisa por outra. A gente chama de transdiagnóstico. Transdiagnóstico, ótimo. Quando a gente consegue unificar alguns diagnósticos. E, inclusive, pensando, né, nesse artigo que eu estava lendo, eles trazem que, assim, o ideal do corpo masculino faz com que o homem se aproxime da idealização dele. Entende? Então, aproxima. E o da mulher distancia. Então, o padrão de corpo feminino faz com que a mulher se sinta muito mais distorcida. Entende? Perfeito. Então, tá aí muito essa questão da distorção da imagem. Eu falo, brincando na academia, assim, falando que o homem, vem dessa construção toda da sociedade, ele pode estar uma bagaça. Aí ele vai batendo na barriga dele de chope, tá desse tamanho que nada, eu dou pro gasto ainda. A mulher pode ser o que for. Ela, não, tô péssima. Ela vai olhando o defeito. Então é uma construção também que a gente tem que ir trabalhando na sociedade, da gente criar esse amor próprio, né? E amar nosso corpo da forma que ele é e buscar essa melhoria de qualidade de vida. Vamos para a última famosa que a gente trouxe aqui nessa nossa coleta. Ela, Débora Evelyn. A gente trouxe, assim, mulheres de várias idades para a gente mostrar que não é exclusivo nem de classe social, nem de profissão e nem de idade, né?
Em 2013, a atriz veterana contou que sofreu de anorexia na adolescência, entre os 13 e os 17 anos, antes de entrar para a faculdade. Eu estava na escola e foi uma doença muito séria, né, que foi aparecendo sem ela nem perceber. Eu acho que vai acontecendo muito, né, assim, né? Você começa a achar que está gorda e que precisa emagrecer mesmo não estando, que era o caso dela. Ela ainda relatou para o programa, ela fez esse relato no programa Mais Você na época. E a gente já falava aqui dessa questão da anorexia, dessa visão distorcida, e ela coloca, eu estava falando até da idade, mas é porque você quer trazer para esse momento agora, mas ela fala da adolescência, dos 13 aos 17. E algumas pesquisas mostram isso também, Sim. que acomete muito adolescente e mulheres, né? Por que isso, Vanessa? Será que é por esse período de formação? Exatamente, é o período de formação, de aceitação, né? Então, a gente, como ela falou, a sociedade já impõe da gente ser de uma forma. Então, desde muito nova, a gente já vem criando isso. Então, por isso que é o período da adolescência até o início da vida adulta. Perfeito. Vamos mudar só um pouquinho de assunto para a gente trazer para das famosas, deixar as famosas aí desejando que elas, né, se tratem e dê tudo certo aí nos caminhos. Nós vamos falar sobre esse período que estamos vivendo agora, que é o período pós-pandemia. Esse programa é gravado, porém, a gente está gravando aqui hoje no dia 4 de agosto, gente. Setembro. De setembro, desculpa. 4 de setembro. E aí, 2 semanas atrás, mais ou menos, ainda em agosto, saiu um dado que é o seguinte, ó. Segundo o relatório Esgotadas, Empobrecimento, a sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres, esse relatório foi desenvolvido pela organização não governamental Think Olga. E ele disse o seguinte: 45% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade, de depressão e outros tipos de transtornos mentais no contexto pós-pandemia de Covid-19. E aí eu quero te perguntar, Sullivan, esse período pós-pandemia para você, como é que está sendo? Você sentiu um agravamento de tudo que você já tenha passado durante o período de pandemia continua por agora? Ou como é que foi essa sua vivência, pandemia e pós-pandemia? Dentro do processo da pandemia, o ser mulher, ele traz uma carga muito grande dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, né? Porque a mulher, sim, de fato, ela é mais cobrada e sobre ela está uma carga maior de atividade. E no processo de ficar em casa, né, que tivemos o processo de ficar em casa, no meu caso, eu moro com os meus pais, então, esse cuidado com o outro, a mulher sempre é direcionada, né, projetada a ter que cuidar do outro. Né? Não trabalha a mulher para cuidar dela. Então, essa sobrecarga, de fato, aconteceu e influenciou, no meu caso, no cansaço físico mesmo, aquele sentimento de cansaço excessivo. De uau, eu tenho que dar conta de tudo. De dar conta de tudo. No pós-pandemia, agora, né, esse processo já foi diminuído, né, voltei às minhas atividades normais, de estar trabalhando, estudando, produzindo. E isso, de uma certa forma, contribuiu para o bem-estar no sentido de tirar esse peso, né, da carga interna. E aí, isso acabou colaborando para a sensação de autoestima, né? Porque nós, mulheres, muitas vezes somos condicionadas a abrir mão. Ah, mas você é mulher, quem é mãe, né? Você tem que maternar. Você tem que cuidar sobre você. Você é a mulher da casa, você que tem que cuidar dos pais. Quer ver um adjetivo que eu tô tomando horror? Guerreira. Ah, gente, pare com isso. Que fica parecendo que a gente é romantizar a forma árdua de levar a rotina, né? Antes de sermos mulher, nós somos pessoas, somos humanas e temos que ser respeitadas e vistas como humanas que somos, né? E respeitadas dessa forma para que, de fato, né, haja uma redistribuição, de fato, equitativa dentro do papel mulher e do papel homem da nossa sociedade. Exatamente. Agora, Milena, alguns especialistas colocam que a gente está vivendo uma pandemia pós-pandemia, de acordo com esse tanto de transtornos mentais que nós estamos vendo, né? É uma realidade, se percebe isso também em consultório? Dá para perceber bastante que durante a pandemia foi um momento de estopim, né? De muitas pessoas que tinham ali
a predisposição para desenvolver um transtorno de ansiedade ou um transtorno alimentar e que desenvolveu naquele período e que vem tratando até o momento atual. Mas assim, eu sinto que o período do pós-pandemia ativaram alguns tipos de transtornos ansiosos em relação à exposição social, né? Sim. Então, eu sinto medo logo ali naquele primeiro momento, né? Eu sinto medo de socializar e pegar o Covid, né? Eu sinto medo de não lembrar como se socializa. Eu não sei se eu lembro sorrir, porque eu tirei a máscara, né? Então, assim, esses sintomas a gente percebe bastante no consultório. Agora já deu uma diminuída, né? Porque eu acho que as pessoas já estão um pouco mais entrosadas nesse sentido. Mas, assim, os resquícios da pandemia estão sendo vivenciados hoje, né? E a gente percebe, assim, de uma forma muito, muito significativa o quanto que o comportamento alimentar ou o comportamento ansioso durante a pandemia foi um boom, né? Porque a gente estava dentro de casa com exposição direta à geladeira 100% do tempo, né? Sem conseguir muitas vezes encontrar pessoas, fazer coisas que a gente gostava. Então... Foi uma válvula de escape, né? Exato. Estávamos vivendo algo que nunca vimos, nem imaginávamos viver. Exato. Então terminou sendo a válvula de escape. Gente, eu sei que passa muito rápido, eu sei que vocês queriam muito mais programa, eu também estava amando aqui. Mas, meninas, vamos ter que caminhar para o encerramento mesmo. Então eu queria saber de vocês, aquela dica valiosa. E eu vou começar aqui pela Vanessa. Como se nutrir daquilo que faz bem pra gente? Que nos nutre, na verdade, além da alimentação, é o nosso autocuidado. É a gente, como o Sullivan falou, se aceitar, se enxergar como uma pessoa, como um indivíduo que está aqui e que tem que ser respeitada. Você fazer alguma atividade que você goste, seja uma atividade física, seja caminhar com seu filho em qualquer lugar. Enfim, hábitos alimentares, né, que sejam saudáveis, se alimentar bem. E é isso. Maravilha. Se permitir, né? Se permitir, exatamente. Viver daquilo que faz bem, como a gente falou, não só a alimentação, mas também de tudo aquilo que a gente está se colocando e absorvendo, né? Se colocando ali disponível para absorver. Milena, como nutrir do que lhe faz bem? Considerando todos os contextos em que você está inserida. Então, considerando a sua família, considerando a sua realidade social, considerando a sua realidade econômica, considerando a sua realidade, não se comparando com o outro, acho que olhando para o outro para entender, né, o que é ali, o que você quer, o que você deseja, mas considerando da onde você está partindo. Esse aí eu acho que é uma ótima forma de conseguir se nutrir saudavelmente. Perfeito. Para de ficar olhando só o palco dos outros, viu? Porque a vida de todo mundo é palco e bastidor, não é isso? Exato. E tá tudo bem. Sullivan, você então que já passou também por toda essa questão aí de transtorno de ansiedade, hoje aí tá com a vida saudável, como você se nutre do que faz bem e também qual é a dica valiosa que você dá para quem tá te assistindo agora? A dica que eu dou é, primeiro, conheça você mesmo. E só a partir de você conhecer você mesmo, o que você realmente gosta, quem você é, de se descobrir, é que você vai ser livre. É a partir do momento que você internaliza a sua liberdade, você vai alcançar voos altos. E aí, dentro dessa perspectiva, você vai conseguir entender que lhe dá prazer, ler um livro, dormir, ouvir uma música, até mesmo não comer um saudável de vez em quando, né? Se permitir, né? Porque a vida é muito efêmera, ela é muito breve. E eu acredito que você tem que aprender a viver a vida intensamente, porque isso é que é válido. Então, você descobrir quem é você no mundo, o seu propósito de vida, sua missão, e a partir daí, você voar alto. Esse é o conselho que eu dou. Uau! Muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que em breve a gente se encontra de novo em mais um programa Ponto a Ponto Mulher. Você, olha, tenha paciência e aguarde por dias melhores. A ansiedade só quer prever o imprevisível. Autor desconhecido. Tchau, tchau e até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.